Olá, está começando mais um programa Univasf Debate. Nesta edição vamos discutir a redução da maioridade penal. Com a crescente onda de violência no país, o tema voltou a ser discutido na sociedade. O assunto é polêmico e, para reforçar ainda mais o debate, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute a maioridade penal, aprovou no mês de junho, por 21 votos favoráveis e 6 contrários, o relatório do deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, que reduz de 18 para 16 anos a idade penal para os crimes considerados graves. Tem gente que concorda com a mudança, por acreditar que um adolescente a partir dos 16 anos tem capacidade de assumir a responsabilidade dos próprios atos. Quem é contrário defende que colocar esses jovens em uma prisão é uma maneira de formar ainda mais criminosos. Para ajudar você a entender melhor o assunto, nós convidamos a advogada Zuila Bezerra, que vai nos trazer informações da área jurídica sobre o tema. Com a gente também está o professor de Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Marcelo Ribeiro. Ele tem estudos sobre relação entre escola e família e representação social da infância e da educação infantil. Obrigado pela presença de vocês, participar conosco desse debate, um assunto que está em alta no momento. E para começar, eu quero a opinião de vocês sobre o assunto. Começando pelo professor aqui, qual a sua opinião sobre esse tema? A minha opinião sobre a redução da maioridade, eu me posiciono contrário à redução, por entender que não, os estudos apontam isso, pelo menos na nossa área da psicologia social, né, no contexto brasileiro, que a redução tende a não trazer os resultados esperados e criar outros efeitos colaterais, além, né, de talvez camuflar as reais necessidades de reforma que a sociedade precisa. A opinião agora da doutora Zuila Bezerra, qual a sua opinião também sobre esse tema? Bom, João, eu sou a favor da redução da maioridade penal para os crimes hediondos, que são aqueles crimes de maior potencial ofensivo, como um estupro, um homicídio doloso, que são aqueles delitos de maior repúdio social, porque atualmente o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê como pena máxima para um menor infrator de apenas 3 anos, o que se considerar para um crime de grande gravidade é praticamente uma impunidade. Então, eu acredito que se o menor, a partir dos 16 anos, ele já pode votar, ele já pode se emancipar, ele já pode se casar com a autorização dos pais, por que não responder com maior rigor pelos seus atos criminalmente? Bom, essa é uma opinião, geralmente, muito das pessoas no dia a dia com relação a esse tema. Queria começar com o professor agora, o professor Marcelo Ribeiro. Há até pesquisas, e uma delas é da Confederação Nacional dos Transportes, foi divulgada em 2013, mas ela traz informações também bem atuais, que 92% dos brasileiros eles são a favor da redução da maioridade penal, cairia de 18 para 16 anos. E aí, qual a resposta para a opinião pública? O que é que a gente diria para essas pessoas? Que assim, é disparado esse pedido da população, né? Veja, a avaliação que eu faço é que, de fato, né, nós vivemos uma experiência de insegurança, né, uma insegurança pública muito grande, sobretudo relativo a esse tipo de violência, né? E a sociedade, de fato, clama, né, por medidas e por mudanças. Realmente é insustentável e a gente continuar da forma que nós vivemos, né? E então eu vejo que esse clamor da opinião pública em relação à redução da maioridade penal vai ao encontro da necessidade de mudança. O que eu avalio como equivocado e muitas vezes até reforçado por setores mais conservadores da sociedade, e aí sem uma leitura crítica, sobretudo da mídia, da grande mídia, né, é que a proposta ou a resposta que está sendo dada é uma resposta equivocada. Mas o anseio, ele é legítimo. De fato, nós vivemos uma experiência de insegurança que deixa a sociedade quase colapsada, né? Mas
a resposta que está se dando é uma resposta talvez rápida, uma resposta que talvez crie uma sensação de que, bom, nós estamos fazendo alguma coisa, mas que, de fato, na nossa avaliação, ela não vai trazer grandes resultados. De fato, não vai reduzir a violência como se espera que reduza. Agora minha pergunta vai para a doutora Zuila. A redução da maioridade penal, ela não vai de encontro aí à Constituição, que ela garante lá no artigo 228, que diz que o menor de 18 anos ele não pode ser punido, né? É uma cláusula. Seria errado a gente falar um pouco sobre a Constituição, tentar modificar uma hora dessa? Qual a sua opinião sobre isso? Então, João, a tese principal do pessoal que é contra a redução da maioridade penal é no sentido de que essa proposta de emenda constitucional ela seria inconstitucional por violar uma suposta cláusula pétrea, que seria esse artigo 228. Só que o que acontece? O que é uma cláusula pétrea? A cláusula pétrea é aquela que não pode ser abolida, o que, no meu entender, não seria o caso do artigo 228. Por quê? Porque a Constituição Federal ela é bem clara, ela elenca no artigo 60, parágrafo 4º, o rol de cláusulas pétreas, e sendo que a maior parte dela está disposta no artigo 5º. Então, partindo do princípio da legalidade, ele não estaria inserido como uma cláusula imutável. Só que o que é que acontece? Isso não significa que as cláusulas pétreas estão dispostas num rol taxativo. Existem cláusulas pétreas implícitas. Então, seria o caso de saber se seria ou não o artigo 228 essa hipótese, que, no meu entender, não é, justamente porque tem que haver mudanças sociais, a lei tem que se adaptar para os anseios da sociedade. Então, o menor de 16 anos de hoje, ele não é o mesmo do 16 anos da época que a Constituição foi criada, em 1988. Então, hoje nós temos um acesso maior à informação, estamos numa era digital, então é preciso se adaptar, as leis se adaptarem aos anseios sociais que clamam por uma mudança nesse sentido. Professor, aí vem essa grande questão, né? A gente sempre tem dentro do debate a situação de que o jovem de hoje ele é diferente do jovem de anos atrás. No campo da psicologia, eu queria que você falasse um pouquinho nessa linha, né? Que a gente está tendo um diálogo no campo jurídico e no campo psicológico. Na área do que o senhor trabalha, que o senhor atua, qual a sua visão sobre isso? Olha, antes de mais nada, é importante a gente situar uma questão que eu acho que é básica para qualquer discussão, quase todas as discussões que envolvem a sociedade brasileira, né? A nossa sociedade ela é marcada profundamente por desigualdades sociais. Nós somos, dos países democráticos, considerados democráticos, né, o campeão de desigualdade social, né? Então, qualquer discussão que a gente faça, é importante considerar isso. Então, se a gente está falando, né, de adolescentes, se a gente está falando de crianças, se a gente está falando de infração cometida por adolescentes e crianças, é importante que a gente situe que crianças e que adolescentes são esses. Na maioria dos casos, né, que adolescentes e crianças vão estar envolvidos, né, em situações não legais, são pessoas que vêm de uma situação muito desfavorável, né, são populações vulneráveis, que a gente costuma chamar assim. Então, é importante a gente pensar nisso, né? E aí, depois, já respondendo a sua questão, é lógico que a criança e o adolescente de outrora não é exatamente o mesmo de hoje, né? As realidades mudam, né? A nossa Constituição também muda. Eu digo a Constituição, o nosso desenvolvimento, o nosso processo de aprendizagem, né? Então, mas justamente por isso, e levando em consideração a nossa realidade, né, é que devemos ter um entendimento muito mais voltado, né, para esse ser concreto. Então, o fato de termos mais acesso à informação ou a disponibilidade de informação, ela é maior, talvez signifique a necessidade de termos um fortalecimento maior dos processos educativos. Então, assim, muito provavelmente, as defasagens educacionais ou a necessidade, né, de estruturas sociais, educativas, familiares, etc., sejam muito mais hoje urgentes, né, do que outrora, né, pela complexidade até do próprio mundo. Então, e aí reforça uma outra, talvez uma tese mais importante,
da manutenção da maioridade aos 18 anos é de que existe uma tragédia por trás dessa tragédia, né? Usando uma expressão que está meio comum na mídia, existe uma tragédia por trás das tragédias. Então, a tragédia que a gente vê veiculada na televisão, por exemplo, de algum adolescente que cometeu um crime, etc. e tal, por trás daquela tragédia existe uma outra tragédia, né? Que é a violação do direito dessa criança ou desse adolescente, né? Se a gente pega, por exemplo, as histórias de vida, né, dos adolescentes que estão sob a tutela da casa, por exemplo, que é a antiga Fundar, que é a antiga FEBEM, se a gente pega qualquer história, qualquer uma história daqueles adolescentes, são histórias de violação de direito, né, de um Estado que esteve ausente, né? E eu não estou dizendo com isso que essa ausência, essa violação do direito justifica o ato, não estou dizendo que justifica, mas é importante que a gente compreenda, né, que essa criminalidade ela não se dá gratuitamente, né? O sujeito ele não nasceu mal com o dom de assassinar ou a perversidade de cometer um crime, né? Isso é importante que a gente tenha uma leitura histórica, tenha uma leitura social e compreendendo o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente a partir dessas condições. E é aí, sim, né, que o problema deve ser atacado, né, e não simplesmente atacar nos efeitos, né? Por isso que eu reforço, né, aqui a minha fala no sentido de que essa medida ela me parece muito mais assim de um efeito e ser inócua. E aí vem agora para o outro lado da questão, né? Uma grande dúvida que muita gente tem também, que a gente levanta sempre. Essa inclusão desse jovem a partir de 16 anos no sistema prisional brasileiro, que já é tão mal visto até por relatórios aí internacionais de direitos humanos. Realmente essa prisão seria uma solução viável? Não haveria outra forma de resolver esse problema? Qual a tua opinião sobre isso? Então, o fato do sistema prisional brasileiro não ter qualidade não pode ser uma justificativa para a impunidade, porque essa pena máxima de 3 anos é uma verdadeira impunidade em se tratando de crimes hediondos. Então, o fato da gente ser favorável à redução da maioridade penal não significa que a gente é contra a educação, como o discurso contrário costuma querer impor na cabeça das pessoas. A gente é favorável. Agora, o que acontece? Uma medida isolada, ela não teria essa eficácia como se espera. Tem que ser uma atuação conjunta, ou seja, reduzir a maioridade, mas também criar políticas públicas de qualificação de cursos técnicos, inclusive inserir isso dentro dos estabelecimentos prisionais. Inclusive também se estabelecer que o menor, ele cumpra essa pena separado dos maiores criminosos. Então, deve-se fazer um procedimento associado para não fazer aquele efeito de tapa aqui e descobre ali. A gente, como falou no começo do programa, é um assunto bem polêmico, mas agora a gente vai ouvir a opinião das pessoas nas ruas sobre a redução da maioridade penal. E está bem assim, no geral, muita gente a favor, mas há opiniões também bem contrárias, a gente vai conferir agora. Eu sou a favor, porque tem muitos de menores que, pelo fato de não ser de maior, rouba, mata, usa droga, se confia muito por questão da minoridade. E também, assim, sou contra, porque essas crianças, na maioria das vezes, faz isso por falta de projeto, educação, escolaridade, não tem uma família que lhe acolhe, lhe apoie. Então, assim, sou a favor e não sou. Eu sou a favor. Um péssimo exemplo para esse país se chama uma tal de uma Fundac, que recolhe dezenas e centenas de marginais, bandidos de alta periculosidade, que tem 5 refeições por dia, que tem médico, dentista, psicólogo, tudo no mundo, todo apoio. E ali naquela casa não se recuperam, saem piores ainda. Entretanto, o que é que acontece? Esses bandidos, quando muito tem uma pena de 3 anos, a maior pena deles é 3 anos de reclusão, com todo o conforto, com estudo, com tudo. Então, portanto, eu sou a favor que realmente o menor, já que volta para presidente, volta para prefeito, governador, tem que ser penalizado tal qual o atual maior de idade. Eu sou contra
Porque assim, eu acho que não é diminuindo a maioridade penal que vai resolver o problema do Brasil. E seria com outro tipo de política que não fosse assim, porque eu acho que daqui a pouco é assim, vai passar de 18 para 16, aí daqui a pouco os que estão sendo usados hoje é 15, 14, daqui a pouco vai ser os de maior usando os de menor de 11, 12, de 10, de 9, é isso que eu acho. Mas eu sou a favor, porque hoje em dia a violência, a criminalidade é maior essa parte aí, 16 anos abaixo, né? Os pais não tem mais aquele cuidado que tinha antigamente com os filhos, que nem hoje em dia. E hoje em dia é todo mundo, esses meninos de menor, no mundo da droga, do crime. Eu sou a favor por essa parte, né? Eu sou favorável, porque desde que essas crianças de hoje, esses meninos de 14, 16 anos, já tem informação suficiente para saber o que é certo e o que é errado, sobre a criminalidade e tudo mais. Se ele vota, então tem idade para votar, ele também tem responsabilidade dos atos que ele faz, né? Então tem que prender mesmo, mas também ter uma recuperação, né? Porque eu acho que todo preso devia ter uma recuperação, devia ter um trabalho lá dentro, para que ele não ficasse mais estressado e voltasse a ser a mesma coisa quando voltasse para a rua. É importante a recuperação. Pode ser preso, mas a recuperação eu acho que é certo. Gostaria agora que vocês comentassem a fala dos nossos entrevistados aí na rua, começar pelo professor. Eu achei interessante aí duas colocações, né? A primeira da senhora, né, que ela fala da questão da... Porque, embora assim, a gente não possa dizer, existe uma organização criminal no Brasil, numa estrutura assim tão orgânica, né? Mas existe uma criminalidade sistêmica, né? Existe um modo sistêmico, né, da criminalidade acontecer. Então, o que ela fala, né, da questão desse recrutamento, né, a tendência desse recrutamento acontecer cada vez com jovens, com pessoas mais jovens, né, com adolescentes mais jovens ou crianças com menor idade, e isso também tem sido apontado por vários grupos que têm estudado os movimentos sociais, a questão da violência no Brasil, né? Inclusive, isso é retratado até em filmes, né, de como a violência, esse tipo de violência, ela vai se instalando na sociedade brasileira e como os jovens e pessoas cada vez mais novas também fazendo parte. A outra coisa que me chama a atenção é na fala do senhor lá, o último, é que ele coloca a questão, né, que, de novo, é um entendimento de que esses jovens eles têm acesso à informação, que, portanto, eles sabem o que eles fazem, então eles têm os direitos de casar, disso, de aquilo outro, portanto, eles deveriam se responsabilizar pelos atos. Então, o que eu quero trazer, e aí talvez mais no campo da psicologia, é que são coisas completamente diferentes, né? Então, eu posso ter acesso à informação, né? Mas não necessariamente eu tenho uma consciência autônoma desses atos, né? E uma outra coisa é também eu comparar, por exemplo, o direito de voto, né, à questão da redução da maioridade. São coisas completamente diferentes. Então, do ponto de vista do desenvolvimento, né, da criança e do adolescente, né, existem fases, né, desse desenvolvimento moral, tá? Então, para um sujeito chegar a um nível de um desenvolvimento da autonomia, né, dele discernir e ele ter um senso de responsabilidade maior, isso não depende do acesso à informação, né, não passa pela questão passa por outras questões que têm muito mais a ver com os processos educativos que, muito possivelmente, esses jovens envolvidos na criminalidade não tiveram. Qual a opinião da doutora Zuila sobre esse assunto? Bom, me chamou a atenção a fala da senhora que disse que seria contra porque haveria possibilidade de haver um recrutamento de menores cada vez mais novos e que isso não teria fim. Por quê? Porque quando se elegeram a idade de 16 anos, não foi em vão, foi com base em
pesquisas em estatísticas que se percebeu que a partir dessa idade é que estava havendo um índice maior de adolescentes praticando crimes. Então, de fato, há esse risco de haver esse recrutamento, mas a gente entende que seria um risco reduzido, tanto pela questão até mesmo da compleição física de um menor de 16 anos. Então, o risco não seria eliminado, porque dificilmente uma chaga social seria eliminada com base numa simples mudança de lei, mas há ao menos uma perspectiva de mudança. E aí vem, voltando ao assunto, professor, com relação aos comentários dos entrevistados, aí vem sempre uma dúvida. Não gera nesse adolescente, apesar de eu dizer que não tem relação com acesso à informação que ele tem com o ato, mas não passa a sensação de que esse jovem ele tem aquele sentimento de que ele está livre de punição, de que ele está livre para cometer atos por ser adolescente, por ter menos que 18 anos? Com certeza, eu dou total razão. E aí há uma convergência, né, de posicionamentos de quem defende a redução ou não, né? Porque assim como, né, há a constatação de que vivemos uma experiência de insegurança, né, que os índices de violência no Brasil ascendem, crescem, né, também há a constatação de que, de fato, há também uma sensação de impunidade, né? Então, longe do que se acredita àqueles que são contra a redução da maioridade, de que essas pessoas teriam uma posição de permissividade, de extrema, enfim, de passar a mão na cabeça. Não, longe disso, né? Longe disso. Então, vários pesquisadores, de grupos sociais, têm um entendimento da necessidade, né, e da importância do limite na formação das pessoas, independentemente de criança e adolescente, né? Agora, vejamos, né, qual o modelo que os nossos políticos passam para a sociedade, né? Outros crimes, os chamados crimes de colarinho branco, né? Apesar da gente ver um aumento de prisões, de processos e tal, mas passa-se também uma mensagem para a sociedade de que isso termina virando pizza, né? Vira pizza. A própria mídia no que diz respeito à produção cultural, música, enfim, né? Que mensagens essas produções culturais de massa terminam passando também para esses jovens, né? A própria desigualdade social, né? As grandes desigualdades sociais e a experiência desses jovens de, no fundo, embora não tenham uma consciência tão reflexiva sobre a sua situação, e aí vem a questão da autonomia que eu estava falando, mas eles intuem que eles não têm chance. Uma vez a gente estava fazendo um trabalho de orientação profissional no entorno da universidade, não era nem na periferia de Petrolina, em escolas públicas, ou seja, eram adolescentes que estavam em escola, né? E perguntávamos a eles se tinham interesse de ingressar na Univasf, Universidade Federal do Vale de São Francisco, pública, portanto, gratuita. E eles perguntaram, a gente tem interesse sim, mas quanto é mesmo para entrar na universidade? Então, é um exemplo pequeno, mas que mostra assim, como a possibilidade deles terem acesso a alguns bens, a alguns espaços, é muito longínqua e às vezes nem participam do horizonte deles, né, do horizonte existencial deles. Então, assim, os limites são importantíssimos para a formação. É importante que esses jovens eles cresçam com a noção de limite, de responsabilidade. É importante que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja colocado em prática. É importantíssimo, né, que haja uma reestruturação no sistema, né, de acolhimento desses jovens que cometeram infração, casa, porque quem conhece, quem já participou, quem frequentou, sabe, né, a precariedade e muitas vezes a ineficiência desses equipamentos, né, dessas instituições. Então, as leis que já existem, estas precisam ser postas em prática.
e não só em um pacto social, e eu concordo com essa ideia do pacto social, porque a gente está falando de violência, que é um tema assim, extremamente complexo. Então, a violência ela não vai ser trabalhada apenas por um viés. É importante que haja um impacto, que toda a sociedade esteja envolvida. Agora, sem sombra de dúvidas, né, a questão do limite é extremamente importante. Agora, o limite, ele vem só, né, ou a melhor resposta que a gente pode dar, e aí a demonstração de quanto energia a gente tem gastado a gente tem se mobilizado para isso. A melhor resposta é essa da redução da maioridade? E aí vem outra questão que eu queria perguntar à doutora Zuila. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, jovens entre 16 e 18 anos, eles são responsáveis por menos de 1% de crimes praticados no Brasil. E aí é sempre questionada sempre é colocada a questão da violência, né? É violento, vamos rever a questão da violência. Esses dados aqui, essa informação, ela não seria uma prova de que reduzir essa maioridade penal mudaria quase nada? É uma dúvida que há também sempre. A gente não veria bem uma resposta prática? Então, João, não se muda nada quando a gente não faz nada. É nisso que eu acredito. E até porque essas estatísticas, eu também cheguei a acompanhar esse dado, eu percebi que foi feito um comparativo entre menores entre 15 e 17 anos comparado com os maiores de 18. Então, o leque de pessoas acima de 18 é muito maior do que esse entre 15 e 17. Então, é um dado que é, de certa forma, questionável, mas, ainda que seja mínimo, uma atitude tem que ser tomada. Eu tinha falado com relação à ideia dessa relação que as pessoas fazem, as pessoas sempre fazem, né? O adolescente, ele pode votar, o adolescente, ele pode casar, ele assume certos atos com 16 anos, e a visão que as pessoas têm é que ela já tem uma mente formada, independente de ter formação ou não. Seria um país meio que contraditório, porque ele proíbe o menino de dirigir, ele não pode dirigir, ele não pode votar, e ele não pode ser punido aos 16 anos pelo ato que ele faz. E aí, fugindo um pouco desse campo da formação social, que a gente sabe que é um grande problema, não seria o momento de rever essa legislação brasileira, já que outros países do mundo inteiro também já chegaram a mudar, já chegaram a reduzir. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente pode dizer que é um pouco radical. Lá, a legislação é rígida. Um adolescente de 12 anos ele já pode ser submetido a um processo judicial. E aí, no Brasil, será que a gente não poderia repensar essa questão de já assumir algumas responsabilidades, independente do problema social, até para dar uma resposta à sociedade? Assim, a punição já existe, né? Não é que não exista a punição existe, tá? A punição, ela já existe. As limitações, né, do papel social do adolescente também existem. Por exemplo, o adolescente não pode consumir álcool, né? Menor de 18 anos não pode frequentar determinados estabelecimentos a partir de certas horas. Então, essas limitações, essas interdições, essas proibições, elas já existem, tá? A grande questão pelo menos elas existem em leis, né? Elas existem enquanto manifestação da sociedade e das instituições. A grande questão elas são colocadas em prática, né? E quando você traz, eu acho que é importante aí também, né, João, assim, que é um argumento muito utilizado, não mais os Estados Unidos, mas alguns países. Olha, isso é até uma frase meio que de efeito, sempre, né? Está no debate, né? A gente percebe que sempre está na discussão, que a questão dos Estados Unidos como referência. Nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. A gente já dizia isso desde a época da ditadura militar. Por outro lado, vários organismos internacionais, como a Unicef, né, a OEA, têm se posicionado, né, contra a redução da maioridade, por esses entendimentos mais socioeducativos. Mas, assim, só para deixar claro, assim, que as punições, elas são importantes, elas já existem, o que talvez falte é que elas sejam colocadas em prática. Vou fazer uma pergunta para os dois, começando aqui pelo professor, mas essa é a mesma pergunta estendida para a doutora Zuila também. Vamos chegar num consenso para tentar chegar aqui e encerrar o nosso debate. Onde um lado que defende a redução da maioridade deve ceder e onde o outro lado que é a favor ou que é contrário, ele deve ceder para chegar num consenso os dois lados aí, na opinião do senhor?
Assim, eu não sei se... Ou é uma discussão que não tem como... Não, acho que tem vários. Eu acho que tem vários consensos. Assim. Mas assim, o que eu queria dizer é assim, que de todo jeito, assim, eu acho que todo debate é importante, né? E ainda bem que, apesar dos pesares, nós vivemos, né, numa democracia, né, e isso é muito importante. Então, eu acho que, independentemente, né, de como é que o desfecho, né, dessa lei, se de fato ela vai ser sacramentada, digamos assim, tal como ela foi recentemente aprovada na primeira instância, né, nas primeiras discussões, é que a sociedade ela possa fazer uma discussão sobre o problema da violência e, sobretudo, aquilo que atinge crianças e adolescentes, até porque é a geração, né? É o Brasil jovem, né? Então, é importante que a gente entenda que a gente vive uma oportunidade muito importante, valiosa, né, da gente discutir, mas vamos discutir com profundidade, né? Não vamos discutir na superficialidade, vamos discutir com profundidade, trazendo as causas, né? Trazendo as origens, né? Revendo também o que existe e por que não está funcionando, né? Trazer as pesquisas que abordam a questão da violência. Então, só interferindo um pouquinho, o senhor acredita que é um momento muito cedo para se votar isso, que poderia se discutir mais? É o que eu estou entendendo? A gente, na verdade, está tendo essa discussão já há algum tempo, né? Eu só acho que talvez o tratamento que esteja se dando, talvez seja um tratamento não tão profundo, pelo menos como eu gostaria que fosse, né? Há uma comoção, há essa sensação. Me parece que o legislativo, sobretudo nessa crise política, né, que vive, precisa dar uma resposta rápida à sociedade, né, porque há uma crise política, então precisa dar uma resposta rápida. Então, eu acho que por conta disso, há uma intencionalidade de não aprofundar. Agora, no modo geral, eu acho que a gente poderia entender isso como consensual, é que a gente vive uma oportunidade, né, da gente agora, da sociedade, refletir sobre um grave problema que ela vive. Eu acho que esse é um ponto, agora, uns pensam de um jeito, outros pensam a medida tem que ser essa, mas assim, um ponto consensual é assim, gente, realmente a situação está complicada, não dá para a gente continuar vivendo assim e a gente precisa pensar e agir, né? Então, acho que esse é o ponto consensual. Eu estendo a mesma pergunta para a senhora comentar. Então, conforme eu já disse, não é que seja aquela guerra ideológica de um lado ser contra, a favor. A finalidade é uma só, é combater ou reduzir a criminalidade infantil. Então, todas as alternativas que forem colocadas para a população, para que possa se discutir, debater um tema como esse, são válidas. Agora, o importante é o quê? É esclarecer a população, não ficar parecendo que quem é a favor é contra a educação, porque normalmente o pessoal diz, não, eu sou contra porque eu acho que tem que educar, certo? Então, tem que esclarecer a população que educar é importante, ninguém é contra a educação, mas é importante também punir aqueles que cometem. Não é justo que menores que cometem crimes gravíssimos estejam impunes e o cidadão trancado dentro de sua casa com medo por conta da situação que está. Então, o que todos querem é isso, a solução ou ao menos uma mudança com relação a esse quadro atual. Então, e o debate continuando sempre, claro, né? Com certeza. Bom, gostaria de deixar o espaço para vocês comentarem alguma coisa que de repente a gente não abordou aqui, que vocês queiram aproveitar esse espaço e já fazer as considerações finais. Eu acho que é reforçar mesmo, né? Acho que, inclusive, parabenizar a TV Caatinga, né? Por criar esse espaço, né? Oportunizar essa discussão aqui no programa. Eu acho que é o papel mesmo, né? da mídia, o papel de instituições como a universidade, de estar provocando. Eu também sou favorável ao debate, né? Até porque tem uma posição republicana
independentemente das minhas razões, também defendo a oportunidade de outros se manifestarem. Então, acho que a sociedade ela cresce com isso, né? Então, é ratificar, né, que, apesar de eu ter um posicionamento, né, contrário a essa redução, mas que eu acho muito oportuno esse momento em que a sociedade está vivendo, que é discutir esse grave problema, né? Recinto apenas que a gente não esteja, de um modo geral, né, não esteja aprofundando mais o debate. Eu acho que seria melhor, a gente ia ter mais clareza de algumas questões e poder tomar uma decisão mais segura. Mais tranquila. Mais tranquila, mais segura. Enfim, então seria basicamente isso. Também agradecer a oportunidade de participar do debate, né, parabenizar pela iniciativa de poder esclarecer para a população esse tema bastante polêmico e também bastante necessário. Inclusive, poderia também ser interessante medidas, como já se falou, em submeter o tema a um referendo popular para que a população possa opinar, votar realmente sobre essa questão. Agora, para isso, é importante que realmente haja um esclarecimento, medidas como essa de debates, para que a decisão seja tomada com segurança, com fundamento, não só ser contra, mas trazer uma solução, uma alternativa, porque o fim é um só, é reduzir ou combater, a finalidade é uma. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no estúdio da TV Caatinga. E nós chegamos ao final de mais um programa. Obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e até o próximo Univasf Debate.